Olá, meus queridos, como estão vocês? Meu nome é Ananda, tenho trabalhado faz tempo, faz mais de 35 anos que estou trabalhando com essas coisas relacionadas ao conhecimento, transcendência, construção de si mesmo, a realidade da vida, entre todas as dimensões que ela compõe. E uma pergunta que nos chegou hoje é a qual? Na verdade, além de uma pergunta, também é a continuação do vídeo que a gente tinha comentado que a gente ia falar. Como que a consciência é formada? Okay. A questão dos eus, né? Sim. Então, talvez isto resulte em vários vídeos, né? Existem vários modelos interpretativos da consciência, porque a consciência é uma coisa. Agora, existem modelos para que crie um entendimento mais fácil de como que a consciência se manifesta e como que ela pode ser entendida, né? Provavelmente o modelo mais simples e mais claro de nós entendermos tudo isto seja através do modelo Kahuna, ok? Sim. Então, o modelo Kahuna, como todos os outros princípios, falam sobre a existência de três seres coaxiais. O que são seres coaxiais? Que estão no mesmo eixo, né? Nós somos um eixo. Então, aqui tem Ananda Prem. Isto que vos fala é o eu médio. É o eu médio. É o consciente. Né? Este eu médio como consciente, ele é o meu processo cognitivo, o meu processo racional. Ele é o conjunto daquilo que eu sei, o que eu raciocino, o que eu fico pensando para falar. Então, isso aqui é o meu eu racional. Quando tem uma reunião entre as pessoas, elas estão trocando informações do ponto de vista racional, né? Então, este eu racional, ele é só um terminal de comunicação com a realidade. Ele funciona como uma forma de interfaceamento com a realidade, né? O nome dele em Kahuna é Urhane. Urhane é o eu médio, né? É como... O mediador. É o mediador. Entre então, os outros dois, né? É o mediador entre os outros eus. Então, nós falamos de três. Um outro eu chama-se Unihipili. Unihipili é chamado de eu básico. Fazendo um parênteses aqui, o primeiro vídeo do meu canal há mais de 10 anos eu estava falando de Ho'oponopono. Então, o Unihipili, que é o eu básico, ele é também chamado de nossa criança interna. Por quê? Ele vai se desenvolvendo a partir do nosso nascimento e chega até uma idade de 6 ou 7 anos, ele estagna no seu processo de desenvolvimento e ali permanece dentro de nós como uma criança. Que é o subconsciente. Que é o subconsciente. Okay? Então, o subconsciente, ele é absolutamente magnético, ele capta todas as informações que estão no limiar da nossa consciência objetiva. Então, você não está percebendo uma série de coisas, mas o subconsciente está percebendo e memorizando todas essas coisas, né? Então, quando alguém faz, por exemplo, um processo hipnótico no qual as memórias que ela não percebeu do ponto de vista racional são acessadas, ela está vasculhando as informações deste subconsciente. Então, esse subconsciente, ele acredita que todas as experiências que ele está percebendo são as suas experiências. Então, se ele vê, por exemplo, num filme, alguma pessoa sendo esfaqueada, ele interpreta do ponto de vista de memória como se ele estivesse sofrendo aquele trauma. Se ele vê num filme um diálogo de baixa qualidade, um diálogo onde as pessoas estão brigando, ele interpreta aquela briga, aquela contenda externa como sendo a sua própria realidade. Se ele vê pessoas muito ignorantes em seus diálogos, ele vai acreditar que aquilo é ele e com o decorrer do tempo, quando ele menos perceber, está com aquele padrão de raciocínio. Então, é através disso que nós vamos mimetizando as realidades exteriores e tornando estas realidades exteriores como nossas próprias. E é por isso que nós, através de um processo de osmose psíquica, tornamos nosso aquilo que é observado pelo mundo externo. E é por isso que faz muito, mas muito mal nós assistirmos filmes de baixa qualidade, seriados de baixa qualidade ou lermos livros escritos por bobos. Ao ler livros escritos por bobos, bobos seremos. Ok? Mas eu tenho um filtro. Não tem filtro. Você não tem porque ninguém tem filtro. Quando se trata de subconsciente,
Ninguém tem filtro. Nenhuma alma desta terra tem filtro. Ok? Então é por esta razão que nós devemos tomar cuidado com as vibrações que nós compactuamos na nossa experiência de vida. Você vai se tornar aquilo que você observa. Não tem jeito, né? E se nós não tivermos critérios bem específicos, nós vamos aceitar o que o sistema reservou para nós, e nós vamos nos transformar em seres boboides. Não há como não ser isso. Independentemente do seu grau de cultura, você vai ser um boboide culto. Sim. Porque você vai ter uma cultura, ou seja, um conjunto de informações vasto sobre as coisas, mas vai ter conceitos emocionais ou prisões emocionais muito limítrofes, que fazem parte daquilo que a massa oferece. Desculpa, do que o sistema oferece. Que é o limite do subconsciente. Que é o limite do subconsciente. Que todos têm. Que todos têm. Então, todo mundo é assim. Tá, ok? Certo. Todo mundo, sem exceção, neste planeta, é assim. Nem você que está assistindo, dizendo, mas eu tenho um filtro muito bom, eu gosto de cinema, eu gosto de analisar. O seu subconsciente não funciona assim, tá bom? Sinto lhe informar. Já o superconsciente, que é chamado de alma cua, ele é um campo de supraconsciência que está conectado com outros níveis supraconscientes de outras pessoas também. Ele tem acesso a todas as informações e é através dele que milagres são produzidos no campo material. Então, as grandes transformações de consciência, os grandes insights, eles vêm através de uma inspiração que vem do mais alto. Ok? Que é o seu próprio mais alto. Que é o seu próprio mais alto. O então, muitas pessoas dizem, estou canalizando uma entidade XYZ. Não, está canalizando o seu próprio superconsciente. Que ela, dentro dos conceitos e limites e crenças dela, é mais interessante que ela dê um nome de XYZ, que é uma entidade extraterrestre, que é uma entidade que veio disso, daquilo. Mas na maior parte das vezes, via de regra, são canalizações de seu próprio psiquismo, de seu próprio superconsciente, né? A grande questão é que existem diversos alimentos para esses níveis de consciência. Cada nível de consciência é alimentado de uma forma completamente diferente, e na linguagem tradicional nós chamamos isso de maná. Então, o que é a construção da consciência? Primeiro, você não pode construir aquilo que você nem sabe que existe. Claro. Primeira coisa. Então, você só pode construir aquilo que você tem conhecimento. Eu quero construir uma casa. Onde fica o terreno? Não sei. Você vai construir como? Não é? Onde é que está a planta? Também não tem planta da casa. Você não sabe onde é que fica o terreno. Você não tem a planta da casa. Você tem habilidades de pedreiro? Também não tem. Então, você nunca vai construir a casa. Então, para isso, para você construir a sua consciência, é como construir uma casa. Você precisa ter consciência de onde está o terreno, da planta da casa e ter conhecimentos básicos de alvenaria. Para isso que existem as escolas de mistério. Sim. As escolas de conhecimento oculto, desde que o mundo é mundo, servem para isto. Ponto. Ok? Como que nós começamos a construir o conhecimento? Bom, esquecendo tudo que nós aprendemos. Porque tudo aquilo que nós aprendemos foi programado para nós sermos idiotas funcionais. Ok? Tudo aquilo que as escolas nos ensinaram, os meios acadêmicos, nos transformaram em idiotas funcionais. Nós sabemos como funciona a mediocridade da vida. Tenho que trabalhar, fazer uma coisa mais ou menos, tenho que comer, tenho as minhas funções sexuais, tenho que seguir a Organização Mundial da Saúde, e você fica um ser funcional. Agora, para descobrir quem você é, você precisa aprender a entrar em silêncio, a observar as suas reações orgânicas. Então, por exemplo, aquele que olha para dentro e começa a perceber o que ele está sentindo, esta pessoa já está mais em contato com a sua criança interna. Então, o primeiro passo seria tomar contato com o subconsciente, perceber a existência do subconsciente e tentar se relacionar com ele, certo? Sim, é o primeiro passo. Porque o indivíduo que não tem uma relação boa com esse seu subconsciente, ele não consegue acionar o eu superior. É uma condição sine qua non, para você acessar o eu superior, que é o seu superconsciente, o diálogo claro e direto com essa criança interior.
Então, nós podemos resumir o seguinte: tudo o que você precisa é relacionar-se com essa criança interior. Como? É o próprio contato com o seu corpo já é isso. Agora, cuidar-se, né? É o olhar-se, é o perceber-se, né? Cuidar-se. Isso significa sono, isso significa alimentação, e isso significa expor você às cenas que não causem impacto à sua criança interna. É para isso que serve o seu discernimento intelectual. Se você não acredita nisso, estude sobre o efeito das ondas sonoras, estude um pouquinho sobre arquétipos, estude sobre mensagens subliminares, ou seja, use o seu racional, consciente, cognitivo, que é o seu eu médio, para entender o porquê que você deve dar para a sua criança interna somente elementos positivos, porque assim você vai criar uma saúde mental e uma saúde física, biológica também. Então, este é o primeiro passo, é utilizar-se do seu livre-arbítrio para decidir trazer para você elementos de qualidade. Filmes de qualidade, livros de qualidade, companhias de qualidade. Porque você vai mimetizar, você vai imitar tudo aquilo que você entra em contato. Se você só assiste filmes de tragédias, você vai trazer tragédias para a sua vida. Se você só assiste filmes de pessoas com comportamentos medíocres e ignorantes, que a 99% é disso, você vai trazer aquele tipo de padrão comportamental para dentro da sua esfera de experiência. Mais cedo ou mais tarde, você vai se ver tendo aquele padrão, né? Então, o nosso eu médio só deve ser utilizado para nós termos uma coisa chamada responsabilidade com a nossa criança interna. Sim, administrar essa vida. Sim, administrar essa vida. E esse ato de responsabilidade é você. Por exemplo, você tem um filho. Você traz tudo que é de melhor para aquele filho. Claro. Mas, quando você fica adulto, você não traz tudo que é de melhor para você. Por que você não traz tudo que é de melhor para você? Porque no seu processo formativo, você um dia quis muito ser aceito. E no desejo de ser aceito, você aceitou verdades da sua clã. Então, se você era um gótico, aceitou as verdades do mundo gótico. Se você é uma pessoa que era cool, aceitou assistir aqueles filmes cult. Dependendo da clã que você desejou ser aceito, você traz para si um conjunto de valores que criam você um estilo de vida que vai fazer com que você se sinta valorizado dentro daquela clã que você desejou participar. Só que quem perece com isso é a criança interna. Em detrimento da criança. Em detrimento da criança. Da sua própria criança. Da sua própria criança. Então, um dia, o seu desejo de aceitação foi maior do que tudo. E naquele momento, você começou a contaminar a sua criança interna com todas as coisas que faziam parte dos elementos de valores da sua clã. E aí que começa. Aí que começa. Então, começam os problemas a psicológicos. origem do problema, sim. Então, a origem do problema, onde que é um nó que atrapalhou o novelo? É no momento em que você começou a se travestir de coisas, de formas, de valores, para ser aceito num conjunto social, para que você sentisse que você tem valor e era aprovado. Naquele momento, você traz tudo o que vai fazer com que você seja aprovado. Piercings, tatuagens, discos, músicas, comportamentos, gírias, estilos de vida, bebidas, cigarros, roupas. E nisso você acredita, estou formando a minha personalidade. Então, neste momento em que você começou a formar a sua personalidade, na maior parte das vezes você começou a sacrificar e contaminar a sua criança interna. Por quê? Você não quis ser visto pela clã como um bobinho. E para não ser visto pela clã como um bobinho, você precisou aceitar um código de conduta que não era seu, mas que passou a ser introjetado, formando assim a sua personalidade. Ou seja, o processo de formação da personalidade, que é o processo que transforma você de criança para adulto, é o processo no qual você vai adulterando o princípio que faz com que você seja expulso do paraíso. Perfeito.
né? E você distanciou-se da sua criança interna e acreditou que drogas não fazem mal, que as músicas que você ouve não fazem mal, nada faz mal, porque aquelas coisas, eles fazem com que você seja aceito na clã, mas você se distancie da sua criança interna, porque senão, nessa civilização, você vai sofrer muito bullying e você não vai ser protegido disso. Então, esta cisão que existe na nossa consciência acontece no período em que nós entramos para a adolescência. Nesse período de entrada para a adolescência, nós temos uma cisão de personalidade, onde renegamos completamente a nossa criança interna, porque a última coisa que a gente quer ser é tratado como uma criança. E a partir daquele momento, você traz os intoxicadores de consciência. E você traz estes intoxicadores de consciência, porque na maior parte das vezes, os pais se tornam inimigos e quem passa a ser o seu melhor amigo são os amigos da clã que fazem parte do seu novo modelo de vida. E qual é a solução para esse caso? A solução para esse caso é a reeducação. E essa reeducação significa a retomada de consciência desse processo. Primeiro, você precisa olhar para dentro e ver o que aconteceu dentro de você, não é? Porque nesta entrada para uma clã, nós conquistamos muitos traumas. Os traumas de relacionamento, os traumas de rejeição, os traumas de não pertencimento, muitos traumas. E que já soterraram a nossa criança. A nossa criança deixou de ser olhada com 10, 12 anos de idade, ela já começa a ser negada. Ou existiu uma negação, porque esta criança interna também é sinônimo de algo que precisa ser ultrapassado, porque senão não vou ser aceito no meu novo estágio de vida. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Como deveria ser o ideal? Só que isto, na sociedade presente, se manifesta dessa forma. Entendi, mas... A sociedade ideal seria aquela no qual nós fôssemos instruídos disso. Agora, os nossos pais sabiam disso? Não. A religião sabia disso? Não. Os nossos amigos sabiam disso? Não. Isto é ensinado nas escolas de mistério, como era nos tempos antigos, né? Então, a nossa cisão de consciência começa neste processo. Aí é que o novelo dá um nó e nós nos tornamos um ser estragados, completamente estragados, negando a sua criança interna, sem acesso à nossa consciência superior. Porque se você não tem a criança, você não consegue acessar o eu superior. Não consegue. Nem sabe que existe, né? Sim, e muitas vezes criamos uma negação daquilo que eu não conheço. Porque a maior parte das clãs, elas têm o seguinte axioma: o que eu não conheço não existe. Ok. Não conheço, não existe. Este é o princípio da ignorância. Não conheço, não existe. Só existe o que eu conheço. Porque isto cria uma sensação falsa de valor próprio. Claro. Ok? Então, o valor próprio, que é um valor absolutamente arrogante, vem da negação. Então, só existe o que eu conheço. Só existindo o que eu conheço tudo. Ok? Então, isto dá uma falsa sensação de grandeza. A raiz dessa falsa sensação de grandeza é um sentimento de inferioridade. Em algum momento, eu me sentindo muito inferior frente à vida, comecei a negar tudo aquilo que eu desconheço para dar uma falsa sensação de plenitude, que é absolutamente falsa. Por quê? Para que ela acontecesse, eu tive que negar a estrutura da vida como um todo. Claro. Então, chega um momento da vida desta pessoa que ela precisa... ela tem duas opções. Ou ela se transforma, ou ela vai apodrecendo. Esse apodrecimento de consciência é com a insistência na negação daquilo que eu não conheço. Ok. Ou ela pode resolver se transformar. A transformação é pela humildade, é a percepção. Nossa, eu conheço muito pouco da vida. Vou começar a reaprender do beabá. A esta pessoa é facultada uma segunda vida, onde o espírito pode nascer. Okay. E este segundo nascimento do espírito é a iniciação espiritual que torna o indivíduo apto a acessar o seu eu superior. Mas é uma opção que, como uma bifurcação, é decidida a partir do momento que o indivíduo se reveste com roupas reais de humildade. Certo. Onde ele percebe: fiz tudo errado, vou retomar o caminho da minha vida. E isso implica em humildade. Isso pode acontecer com 20 anos de idade, 30, 40, 50. O indivíduo vai ter que curvar-se para que ele, curvado, possa caminhar através
das galerias pequenas, como tem no simbolismo das grandes pirâmides, até chegar, por exemplo, numa câmara do rei. Como uma criança, Como né? uma criança. É por isso que Jesus falava, vinde a mim as criancinhas. Né? Porque ele falava a postura de criança. Quando é imbuída de um contexto de aprendizagem, ela consegue retomar a uma vida do espírito. Este é o nascimento pelo espírito. E a retomada do contato com a sua criança interna, com Claro. o subconsciente, você consegue acessar o espírito mesmo, o eu superior. Claro, não que é tem- aquele ideal do que você realmente é, né? Sim, então o trabalho nosso é o contato com essa criança interna, porque depois que este contato existe, o contato com o seu eu superior, ele é automático, né? Então, dando um vídeo mais, sendo este um vídeo mais instrutivo, o que você precisa fazer? Você precisa parar para observar todas as suas ausências no processo em que você se transformou de uma criança para um pré-adolescente, para um adolescente, os valores que você precisou introjetar para ser aceito por uma determinada clã e o que você perdeu com isso. Você perdeu uma coisa chamada inocência, Sim. que é o elemento fundamental para você entrar no reino dos céus, que é para entrar no reino da sua consciência, de uma forma planificada, sem culpa, sem medo e sem raiva, sem dogma religioso, podendo viver uma vida plena, calcada no agora. Feliz. Para adentrar no mundo do céu, você precisa transformar-se em uma criança novamente, imbuída do princípio essencial, que é o atributo principal da criança, que é a inocência. Claro. É simples assim. Ok? Você que está me ouvindo, como que faz? Agora você aprendeu, é só você fazer, tá bom? Simples assim. Este é um começo, só que para que isso aconteça, você precisa parar, refletir, meditar um pouquinho a respeito de tudo isso, para que você torne um ser de verdade, sem medo, sem culpa, sem trauma, né? Tendo uma observação da vida de uma forma grandiosa, né? Sendo pleno em todos os atributos que a sua vida lhe permite, né? É isso, você é muito mais daquilo que você percorreu até o momento presente e pode conquistar muito mais ainda do que isso, tá ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, o nosso canal pela primeira vez, se inscreva, ative as notificações e a cada vídeo que nós lançarmos você vai receber um comunicado, tá bom? É isso aí. Uma boa noite para vocês, um bom dia, boa tarde. Em qualquer momento que você está assistindo, seja feliz. E a felicidade é um caminho para dentro de você. Até mais.